Bom dia, meus amores! Olha a tia Érica novamente para mais uma aulinha com vocês. E dessa vez uma aulinha de história super legal. Então, vamos abrir o livro, página 281. Por quê? Porque todos vão ter que acompanhar aí, ó, a leitura com tia Érica, tá certo? E a nossa aulinha de hoje tem como tema os primeiros habitantes do Brasil. Quem lembra? Quem foram os primeiros habitantes do Brasil? Ah, isso mesmo, foram os índios. Então, nós vamos relembrar aí um pouquinho, né? No livrinho de vocês, já na página 281, vocês vão ver aí, ó, um desenho bem lindo. Esse desenho aqui, ó, que são as pinturas que foram feitas há milhares de anos. E nós chamamos aí de pinturas rupestres, né? Mas vamos conhecer um pouquinho. Você já viu alguma pintura como esta, mostrada na foto? Esta imagem é de uma pintura rupestre, feita em algumas paredes de pedras, cavernas ou montanhas, ao ar livre. Não parece um grafite moderno desses que são feitos em muros e paredes nas cidades? Entretanto, as pinturas rupestres têm milhares e milhares de anos e foram feitas pelos primeiros seres humanos. Os desenhos da imagem acima foram feitos no Brasil, na região onde hoje é o estado do Piauí, em um local chamado Serra da Capivara. Lá existem centenas de pinturas com mais de 20 mil anos de idade. Isso quer dizer que essas pinturas foram feitas pelos antepassados dos povos indígenas que viviam naquele local. Ou seja, essas pinturas são chamadas de pinturas rupestres. Por que eles pintavam? Eles pintavam porque era um meio, uma forma de comunicação entre eles. Né? Acredita-se que, além dessa forma de comunicação, pode ser, ele queria mostrar ao povo o modo ao qual eles viviam. E essas pinturas foram feitas, ó, há muito, mas muito tempo atrás mesmo. Antes até dos índios. Né? Então, essas pinturas que até hoje elas são encontradas e são valiosíssimas para a nossa história, são chamadas de pinturas rupestres. Né? Então, vamos falar aí um pouquinho sobre inúmeros povos indígenas. A gente sabe que o Brasil foi descoberto no ano de 1500, não é? Dom Pedro saiu de lá, ó, de Portugal com sua esquadra e chegou aqui no Brasil. Só que ele não sabia que lugar era esse, de forma nenhuma. Ele veio lá, ó, com suas naus, que eram justamente aqueles navios bem grandes, à procura de novas descobertas. Por quê? Porque ele se perdeu no caminho. Na verdade, Dom Pedro estava indo para as Índias, mas no meio do caminho ele se perdeu e veio parar aqui no Brasil. Só que ele achava que o Brasil era uma ilha, não é? E ele não sabia que o Brasil tinha essa imensidão de terra, um território muito grande. Mas o que é que eles encontraram de imediato aqui no Brasil? Eles encontraram um povo nativo desse lugar chamado, que hoje é chamado de Brasil. Por que é chamado de Brasil? Pela grande concentração de árvores de pau-brasil que existia naquele lugar. Não é? Só que eles encontraram os povos indígenas. Vamos dar continuidade aí à leitura para a tia Érica explicar mais um pouquinho. Até o ano de 1500, o território que hoje pertence ao Brasil era habitado por povos nativos, ou seja, povos naturais dessa terra que se formaram aqui. Povos nativos é aquele nativo daquele lugar, não é? Então, os índios não moraram em outros lugares, moravam aqui no Brasil. Por isso que eles foram chamados de nativos, né? Porque mora naquele lugar, reside ali. Não vai para outro lugar, não tem outro lugar, né? Outra habitação. Então, eram homens, mulheres, crianças e idosos que se dividiam em diferentes aldeias e etnias. Ou seja,
Não eram só um tipo de índio, eram vários. Eles falavam várias línguas. E a cultura deles era bastante igual. Até porque naquela época a gente sabe que não existia o que existe hoje. Eles eram um povo completamente diferente. Eles andavam nus. Eles pintavam seus corpos, mas eles extraíam a tinta de onde? Das árvores. Eles caçavam, eles pescavam, eles extraíam o remédio da própria natureza. Então, tudo deles tinha relação com a natureza. Até porque no Brasil não existia ainda cidades, não existia nada. Apenas a natureza e os índios. Mas eram várias tribos, que isso foram descobertas com os anos depois, com o passar dos anos, né? Alguns desses grupos compartilhavam o mesmo idioma e os mesmos hábitos e costumes. Os estudiosos que se dedicam a pesquisar as origens e as histórias, vamos lá para a próxima folhinha, das línguas, acreditam que, na época, os portugueses chegaram às terras que hoje compreendem o Brasil. Havia mais de 1000 línguas sendo faladas por mais de 2 milhões de pessoas. Então, existiam muitos, mas muitos índios mesmo. Muita gente morava aqui. E eram culturas também diferentes, falavam várias línguas, né? Uns falavam tupi, outros falavam guarani, outros falavam várias línguas, né? Entre eles. Porque não se falava português. Eles têm uma linguagem própria. É isso? Segundo a Fundação Nacional do Índio, que nós chamamos de FUNAI, órgão governamental responsável por atender as nações indígenas, há hoje no Brasil 215 comunidades descendentes dos primeiros habitantes dessa terra, que falam cerca de 180 línguas e têm costumes diversos. Então, vocês vão aí pesquisar um pouquinho desses povos indígenas. Vocês vão escolher um tipo de povo indígena e vai lá no Google e pesquisa e coloca essa pesquisa em seu caderno. Quais costumes, qual a diferença de antes e de hoje? A gente sabe que antigamente não existiam casas, eles andavam nus, eles tinham sua própria cultura. Caçavam, pescavam, plantavam, colhiam. Tudo era extraído da natureza. A gente sabe também que os costumes indígenas, tudo que eles aprendem são das pessoas mais velhas, não é? Através da oralidade. Como assim, tia? Eles contavam histórias. As pessoas mais velhas passam seus costumes para os índios mais novos através da história. Eles contam como é que é feito cada coisa, cada costume, para que não se perca no seu tempo. Mas a gente sabe que nos dias de hoje, há índios morando em vários lugares, né? Existem aqueles que moram em aldeias, mas também existem aqueles que moram lá, já em casas, que frequentam escolas, que têm televisão, computador, celular, tudo o que não existia naquele tempo. Então, vocês vão fazer um pouquinho dessa pesquisa pra gente, tá certo? Continuando aí, há várias maneiras de estudar os primeiros habitantes do Brasil. Como você já estudou na página anterior, os primeiros habitantes do Brasil estavam divididos em vários grupos. Esses grupos possuíam alguns costumes semelhantes e outros diferentes. Até porque, se são grupos, eles se dividem, né, da forma que eles se adequam à forma melhor para eles. Eles se adaptam àquela situação. Então, cada um tem sua crença, sua religião, tudo. Seus costumes, seus hábitos, e tudo é passado, né, dos mais velhos aos mais novos. Uma semelhança é que todo o conhecimento e todas as histórias de um povo eram transmitidos por meio da oralidade, como a tia Érica já falou. Ou seja, as gerações mais velhas contavam para os mais novos todas as informações que conheciam. Isso acontecia porque esses povos não haviam desenvolvido um sistema de escrita. Então, para que as informações importantes não fossem esquecidas,
Era preciso contá-las. Mas você deve estar se perguntando como podemos estudar a história dos antigos povos indígenas do Brasil se eles não deixaram textos escritos, não é mesmo? Um dos caminhos possíveis é a análise de vestígios deixados por eles, e são os arqueólogos que fazem esse trabalho. Esses vestígios são pedaços de armas ou de utensílios que eram usados para armazenar alimentos ou transportar objetos, resquícios de habitação e túmulos, ossos humanos e etc. Também podemos entender um pouco mais sobre os povos que habitavam o Brasil no passado, ouvindo as histórias preservadas por seus descendentes. Muitos costumes e modos de viver dos grupos que habitavam o território brasileiro há muito tempo ainda são conservados por seus descendentes ou indígenas brasileiros de hoje. Então, mesmo com o passar desses anos todinho, alguns povos indígenas ainda cultivam, não é, a sua história, a sua crença, ainda vivem do mesmo modo que alguns anos atrás. Alguns se adaptaram, se modernizaram através do tempo, mas outros ainda continuam. Mas sabemos também que ali, ó, naquela esquadra, né, de Dom Pedro, havia um escrivão. E o que era o papel do escrivão? Era justamente escrever tudo, todos os dias, relatar tudo o que ele via. Então é por isso que a gente sabe um pouco dessa história. Vamos dar continuidade. Os indígenas que os portugueses encontraram. Quando os portugueses chegaram às terras que hoje formam o Brasil, já havia milhões de pessoas vivendo aqui. Eram povos diversos, com algumas semelhanças entre eles. Os portugueses entraram em contato com o primeiro povo que viviam no litoral, que foram o Tupi. Esses grupos tinham de semelhante práticas como a caça, a pesca, a coleta de frutos e raízes e a construção de aldeias com grandes casas. A gente sabe que casas diferentes da nossa. A maioria era seminômade. Por que seminômade? Seminômade é aquele povo que não tem residência fixa. Eles ficam um pouquinho em um lugar, depois se cansam, vai procurar outro lugar, né? Quando as plantações, como a gente já falou, não acabavam, eles procuravam outro lugar. E assim sucessivamente. Isto é, permaneciam um tempo em um lugar e depois se mudavam para outros locais, com mais caças, rios e vegetação. Alguns já praticavam agricultura, plantando feijão, milho e mandioca. As diferenças entre esses grupos estavam no modo de se enfeitar, das pinturas do corpo, do modo de costume, as moradias, na linguagem, nas crenças e nos hábitos. Então, veja só, vamos ver aqui no mapa ao lado, tem uma legenda, tá vendo? A localização de diversos povos indígenas daquela época, onde ficava cada um. Então, vocês vão observar aí, ó, no mapa de vocês, do Brasil, onde ficava cada povo. Então, a legenda é esse quadrinho, não é? Pintado cada um de uma cor, que vai identificar onde os povos indígenas estavam aqui no mapa. Deem uma olhadinha e observem. Logo abaixo tem uma atividade que vocês vão fazer. Leia a pergunta abaixo sobre os povos nativos do território que hoje chamamos de Brasil e assinale um X na resposta correta. Então, vocês vão ler, assinalar um X, depois vai responder as atividades, que é super fácil. E é só encontrar aqui, ó. Só procurar onde tia Érica já leu e vocês acompanharam tudo direitinho, tá bom? Tirem uma foto bem bonita, que a gente sabe que é o registro diário de vocês, essa foto, e manda mais tarde para tia Érica. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.